Olá, meu nome é Alex Machado Meu nome é Maria Clara. e esse é o podcast MVL. Aqui você, empresário, aprende tudo o que precisa saber sobre marketing, vendas e liderança. Se você quer vender mais e melhor, alavancar os resultados da sua empresa, você está no local certo. E no episódio de hoje nós vamos falar: contratei uma agência de tráfego pago. E agora? Esse assunto é um assunto bem atual porque um número cada vez maior de empresários estão buscando alternativas de se posicionar na internet, de demonstrar o seu produto ou serviço nas mídias sociais, que é o novo canal de aquisição, não é verdade? Exatamente. E na verdade, o que eu queria falar hoje com você, né, Alex, e com a nossa audiência, é durante esses 6 anos com uma agência de tráfego pago, o que eu vi os empresários tanto acertando como também errando. E talvez a esses pontos que nós vamos abordar hoje, muitas vezes pode estar deixando dinheiro na mesa ou até mesmo ser um gargalo na operação. E é legal também frisar que esse é apenas um podcast, é um recorte de tudo que você precisa saber. Exatamente, a proposta desse podcast, que é o MVL, que é Marketing, Vendas e Liderança, foi pensado para ajudar nesses três pilares tão importantes para qualquer negócio. Hoje vai ser, nesse episódio, falando especificamente sobre tráfego pago, ou seja, contratou uma agência de tráfego pago. E agora? Mas outros assuntos como vendas e liderança, você também precisa se atentar, e isso provavelmente está em outros episódios. Então dá uma olhadinha aqui no nosso feed de episódios para você também absorver o conteúdo. E é muito interessante, né, Alex, em cima disso que você acabou de falar, de liderança, das vendas, que ao se contratar uma agência de tráfego pago, e aí uma agência propriamente dita, seja de marketing, é simplesmente o empresário pode pensar assim: ah, meus problemas vão acabar, os leads vão chegar e as vendas vão acontecer. E não é bem assim. A gente precisa, na verdade, e esse vai ser, acho que talvez o foco do nosso tema de hoje, como gerir isso, como gerir essa contratação de uma maneira que não atrapalhe a operação, que uma maneira que consiga tudo ser muito mais produtivo e que se alcance os resultados é, esperados ao contratar uma agência, né? E é legal também contextualizar, nesses últimos 6 anos, quais ramos ou nichos você atuou na Converja Ads. Pelo que eu lembro rapidamente aqui, assim, saúde, tecnologia, construção civil, indústria, educação corporativa, peraí que eu vou lembrar, varejo, medicina, né, aí dentro de medicina, alguns braços da medicina, saúde como um todo, né, desde nutrição, estética, cirurgia, plástica, mais o quê? Então, assim, são vários nichos que você já atuou e vem atuando, né, claro. Na verdade eu comecei com a agência, né, vamos dizer assim, né, como gestora de tráfego pago com lançamentos. Então, realmente eu adquiri uma experiência muito grande com o lançamento de infoprodutos. E aí, né, o Alex gosta sempre só para deixar todo mundo na mesma página, né, que são lançamentos de infoprodutos. E depois, na verdade, eu fui expandindo até a questão de conhecimento e até a empresa mesmo, propriamente dita. Então, todos esses nichos que o Alex acabou de falar. E hoje, assim, a Converja Ads, ela é uma empresa focada em tráfego pago, porém, a gente foca muito, né? Hoje, um dos principais nichos é o B2B e a área de saúde. Então, a gente tem esses dois braços dentro da empresa que são muito fortes pra gente. Mas a gente acredita, na verdade, que o tráfego, ele. O Alex até comenta muito, né? A gente, às vezes, conversando, que o tráfego, na verdade, ele é o mesmo, ele não muda. Na verdade, para cada nicho, a gente só vai organizar de uma maneira diferente, a estratégia vai mudar um pouco. Mas o tráfego em si não vai mudar. A lógica, né, a lógica em cima da sua presença digital não muda, né? A Exatamente. lógica do algoritmo ou do posicionamento da empresa ou do profissional liberal. Então você trabalha com alguns profissionais liberais, autônomos e empresas na venda B2B, mas a lógica em si
permanece, o que muda é a particularidade, óbvio, do nicho, que vai exigir Exatamente. uma ação diferente da outra. Mas por trás ali existe uma lógica, né? Exatamente. E para quem é esse episódio de hoje, né? Eu acho que hoje, se você é empresário e você tem uma agência de tráfego pago aí na sua empresa, Ou e também. pretende contratar uma agência. Talvez esse episódio sirva não só para quem Sim. já contratou e agora, mas estou considerando contratar uma agência de tráfego pago. O que que eu tenho que tomar cuidado O que que ou eu preciso atenção? observar? O que que eu faço para realmente conseguir os resultados? Porque eu gosto também de falar muito isso aqui. Quando a gente contrata uma empresa, uma prestadora de serviço, todo mundo tem um objetivo, certo? Então, se eu contratei uma empresa para fazer a limpeza do meu sofá, qual é o meu objetivo? É que meu sofá fique limpo, que tire as manchas. Então, é a mesma coisa com uma agência de tráfego pago. Se eu estou contratando uma agência, é porque eu quero resolver um problema. E aí eu acho que até hoje, numa conversa que eu estava tendo com o Alex no caminho aqui para a gravação, que a gente fechou um contrato agora, começou essa semana, que eles vieram com a seguinte dor, o objetivo deles. Clara, nós temos uma clínica situada em um bairro do Rio de Janeiro e, na verdade, o que que eu quero da sua empresa, né? O que que eu quero da Converja? Eu quero atingir o público local. É um objetivo. É um objetivo. Então, toda contratação, ela tem um objetivo. E aí, hoje o podcast a gente vai falar sobre isso. Cada ponto que a gente vai falar aqui hoje é como você vai atingir esse objetivo. O que que você precisa analisar para atingir um objetivo. Então, acho que esse é o grande foco. E até, Clara, antes de você entrar no e agora, e agora, o que que tem que fazer uma vez que contratou a agência de tráfego, eu queria só talvez dar um passo atrás para falar por que contratar uma agência de tráfego pago. Boa. Eu, inclusive, conversando com alguns empresários, vários relatam um momento de dificuldade, um momento de crise, um momento de Sim. baixas vendas. E E aí eu fazendo uma retrospectiva da minha carreira profissional, eu tenho 16 anos de mercado, de trabalho, atuando no mercado de trabalho. E eu nunca me lembro de um período que eu não tenha vivido uma crise. Sim. E eu vou até no início da minha infância, por exemplo. Eu não lembro do meu pai, na criação dos meus pais, de eu ter passado algum tempo sem alguma crise. Por exemplo, meus pais tinham algum momento que não poderiam comprar lá o Kinder Ovo que eu queria. Por quê? Porque Verdade. estavam numa situação apertada. Então, eu não sei qual era a crise que eles estavam vivendo na época, mas tinha alguma crise. Historicamente, a gente pode pegar o Cruzado Novo, né? O período ali do Collor e etc e tal. Direta já. Se a gente pegar a história do Brasil, não tem nenhum momento Que em um não tenha ciclo que passado. não passe 2, 3 anos que vai ter uma crise. Agora, falando do meu período de trabalho, 16 anos, eu lembro da gripe suína, eu lembro Nossa. teve problema da vaca louca, eu lembro da crise do petróleo, eu lembro da guerra do Golfo, eu Nossa, o lembro Alex é velho, eu né, lembro gente? da guerra do Iraque. Por que eu estou contextualizando? Porque, assim, nenhuma fase, historicamente, eu lembro de que a gente tenha passado um período sem crise. Recentemente, uma crise em 2014. É a Depois própria. teve o petróleo, o mensalão, etc e tal. E mais Agora, recente o mais Covid, né? recente, Covid. Agora a guerra também, né? Ucrânia, Rússia, enfim. Cara, o mundo tá o tempo todo com algum problema, né? Beleza, E ponto. que não seja nem problema, né, Alex? Mas talvez às vezes só às vezes enxugar custos, né? Sim, Né, sempre. existe algum, né? Você quer dizer assim, existe algum desafio. Pronto. Exatamente. Sempre vai existir algum desafio na mesa. Na mesa. Exatamente. Se não for a dengue, vai ser chikungunya. Se não é chikungunya, vai ser a Covid. Passou a Covid e voltou para a dengue. Então, assim, Sim, sempre vai existir um problema, verdade. um desafio. Dito isso, é sempre importante investir em marketing. Todo empresário, não importa o tamanho da empresa, você já faz marketing.
de alguma maneira. Verdade. Ou você divulga na sua rua, ou você conversa no boca a boca, ou você pede para alguém, algum amigo te indicar, ou você faz propaganda no rádio, na televisão, no outdoor. Se você não faz nenhum tipo de marketing, você não vive. Você vai para algum evento, você coloca o teu stand em alguma feira. Isso é marketing, né? É uma parte do marketing, né? A propaganda faz parte do marketing. Quando você pensa na logo da tua empresa, você está fazendo marketing. Então é impossível alguma empresa sobreviver sem marketing. Agora, o momento que nós estamos vivendo é um marketing online. Sim. É um marketing que você consegue, inclusive, medir e metrificar quem está de fato vendo o seu conteúdo, segmentar o seu público, investir melhor na verba de tráfego. Então, assim, nunca houve um melhor momento para investir em tráfego pago, porque agora você tem diversos canais de aquisição, Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, TikTok, e várias outras, para você captar o lead e o prospect certo. Então, por isso que você deve continuar investindo em marketing. Por que continuar? Porque você sempre investiu em marketing. Ou era por conta de tempo, ou era na mídia tradicional. Mas se você quer manter a sua empresa viva e atuante, você tem que continuar investindo. E aí, só complementando isso, e aí quando você entende que marketing é vendas, que aí é muito o que o Alex fala, a gente conversa aqui, eu acho que tudo muda. Porque é interessante, às vezes, quando eu vejo esses momentos que o Alex comentou aqui com a gente, que é um momento de crise, um momento difícil, um momento desafiador, muitos empresários têm qual ação? Vou cortar o marketing. E não, né? Não é bem isso. Porque o marketing é vendas. Então fica esse ponto importante. Eu acho que quando dentro do negócio todos têm essa visão que o marketing é vendas, tudo muda. E Tudo a pior muda. coisa que pode ser feita é cortar o marketing, Exatamente. porque você está cortando, O- você está fechando o ciclo de água, né? Você está fechando a torneira Exatamente. que vai trazer algum tipo de benefício. Porque, de novo, né? Só para você sempre fez marketing. Então, o Exatamente. marketing não é só o que está na internet. Você sempre atuou empresário com algum Exato. tipo de marketing. Exatamente. Então, vamos. Por que a gente chegou até aqui, né, Alex? Deixa eu me apresentar para vocês. Se essa é a sua primeira vez aqui do podcast, meu nome é Maria Clara, eu sou engenheira de produção e gestora de tráfego pago. Hoje eu tenho a Converja Ed, que é uma empresa totalmente focada em tráfego pago, especializado nos anúncios online. E hoje eu já faço a gestão de algumas empresas dentro do mundo online e sou especialista em Instagram, em Facebook Ads, Google Ads, LinkedIn Ads e outras plataformas de tráfego pago. Meu nome é Alex Machado, sou treinador corporativo, professor e atuo há 16 anos no mercado, 13 anos à frente da Norte Com Brasil Educação Corporativa. Já prestei consultoria e presto consultoria para empresas que faturam mais de 7 dígitos por mês. E estou no mercado para ajudar você, empresário, a lucrar mais, vendendo mais e melhor de uma forma assertiva para o seu nicho. Então vamos lá? Hoje vou começar com um tema que eu analisei, né? Como eu falei com vocês, nesses 6 anos com a Converja, que acho que é o primeiro passo. Então, vamos lá, né? Decidir contratar uma agência de tráfego pago. Vamos dizer assim, qual é o pontapé inicial? Tem toda aquela parte administrativa quando se contrata uma empresa, mas assim, qual é o primeiro ponto? Primeiro, na verdade, eu vou até fugir um pouquinho aqui do que eu tinha definido, mas primeiro é um onboard. Toda empresa, quando você contrata uma empresa de tráfego pago, uma agência, elas necessitam fazer um onboard. E o que é um onboard? Na verdade, um onboard é ela entender qual é o seu negócio. Porque como eu vou fazer o tráfego, os anúncios online da sua empresa, se eu não entendo o que ela faz? Então, um primeiro passo, vamos dizer assim, é o processo de onboard, que eu vejo que muitos empresários, eles acabam deixando isso de lado, que eles pensam assim, eu já preciso começar ontem, mas não, esse momento, na verdade, ele é muito importante, que é nesse momento que você vai conseguir passar
para a empresa que você está contratando, qual é o seu público-alvo, qual é o que já deu certo, o que deu errado, quais o tipo de campanha que você já fez, quais são as suas sazonalidades. Então, é um momento de muita importância quando a gente faz uma contratação. E eu observo isso, que as pessoas, assim, elas tentam pular essa etapa. Então, apesar, tipo assim, né, eles falam muito assim comigo, claro, eu preciso que as campanhas estejam ativas. E não, na verdade, eu acho que campanha ativa realmente no processo de onboarding aqui da Converja, é o último ponto. Eu não estou falando que isso precisa ser um processo demorado. Não é isso. Ah, claro. Cada empresa tem a sua estrutura, né? Hoje aqui na Converge a gente trabalha mais ou menos com 7 dias de onboard, mas então isso é um ponto importante. Não estou dizendo que é algo que precisa ser demorado, mas é um processo que faz toda a diferença quando você ativa as campanhas. Que é mais ou menos assim, nossa, eu analisei tudo do meu cliente, então eu sei qual é a estratégia que eu vou seguir. E eu até entendo o empresário, porque na cabeça do empresário, todo mundo conhece o negócio dele. É, Isso na cabeça dele. Só que, cara, boa, às vezes nem ele, né? boa parte das pessoas não conhecem o seu negócio, o seu mercado, o que você vende. E a própria agência precisa desse período de análise de mercado, inclusive, eu diagnóstico para poder entender tudo daquela empresa. Tanto o processo interno, processo de vendas, processo de captação, processo de produção de conteúdo. São várias análises que se fazem no onboard, né? Essa análise mais global, 360, envolvendo parte interna, mas também envolvendo o mercado, concorrência, o que o concorrente Exatamente. está fazendo ou deixa de fazer, quais são as oportunidades, talvez uma análise SWOT, né? Fortalezas, pontos fracos, oportunidades de melhoria e Exatamente. também fragilidades ali, tanto interna quanto externa, para poder, a partir disso, você conseguir estruturar o que vai vir para frente, são A estrutura de tráfego, né, as próprias propriamente campanhas. dito, ali dentro dos gerenciadores. Então, acho que isso algo que eu considero, que eu observei, que faz toda a diferença, tá? E aí, logo depois, quando a gente passa, e até o Alex usou um termo interessante, que é o diagnóstico. A gente está falando onboarding, diagnóstico, análise inicial, né? Cada empresa tem a sua, mas é isso. É você entender, na verdade, o negócio para quem você está prestando serviço. E nesse ponto, eu sei que o assunto não é vendas hoje, mas nesse ponto é extremamente importante para a empresa, para a agência, porque pelo menos nós aqui, né, Clara, a Converja, que eu sei que a gente se coloca demais na posição do cliente. Então, por isso que talvez dê tanto resultado, porque ao fazer o levantamento e, consequentemente, a análise e o diagnóstico, a gente se coloca assim, cara, se eu fosse cliente, talvez eu gostaria de ver isso ou de ser impactado com essa ou essa campanha ou esse ou aquele tipo de conteúdo. Exatamente. E aquele negócio, né? A gente só consegue vender para quem. Só consigo vender, a gente só consegue vender se a gente comprar esse produto antes. Faz toda a diferença. Por isso que o onboard ou a análise inicial é tão importante. E a gente vive isso aqui, isso é interessante, porque nós contratamos também. Hoje a gente não consegue, por exemplo, hoje um dos clientes da Converge é a Nortcom, que a Nortcom é a empresa do Alex. Então, hoje a gente fez uma contratação de uma agência de marketing. E hoje a gente vive isso daqui, né? Nós passamos por essa etapa também. Não é uma agência de tráfego pago, né? É uma agência de marketing, de conteúdo, mas nós passamos por isso também. Então, é uma característica na contratação desse tipo de serviço. E aí, um segundo ponto que eu acho muito interessante, Alex, eu até botei a frase assim, né? A conta é sua e não da empresa. E aí eu posso, assim, o ativo é seu e não da empresa. E aí o Alex, ele gosta muito, ele explica muito, muito legal uma maneira, né, que ele fala muito traz o físico para o online. Eu acho que é legal a gente recapitular isso, que eu acho que na cabeça da audiência vai ficar mais claro do que eu estou Sim. dizendo. Empresário, se você tem hoje uma estrutura física, não importa se você venda produto ou serviço, quando você traz o seu negócio na internet, você tem também ativos, como você tem no físico. Quais são os seus ativos do físico? É o seu ponto
né? Dependendo do seu ponto, é melhor ou pior. Você tem o seu endereço físico, você tem a sua estrutura física, você tem a sua sala, você tem a sua conta de luz, você tem a sua conta de água, você tem o seu aluguel. Tudo isso você tem no mundo físico. Quando você vem para a internet, você também tem esses ativos. Só que o ativo na internet são as suas contas. Que contas, Alex? Você tem a sua conta no Instagram, conta no Facebook, conta no YouTube, conta no LinkedIn, conta no Google Meu Negócio. Você tem conta em outros canais, né? Em outras mídias, no Telegram, em outras mídias sociais. E quem cria essa conta? Eu acho que esse é o primeiro, o segundo, a grande sacada. Tem que ser você ou um gestor seu de confiança, um cargo de confiança. Talvez um diretor, se você tiver uma empresa um pouco mais robusta, ou então seu gerente de marketing, gerente de comunicação, ou você mesmo, né? Então, quem tem que criar o Facebook da sua empresa? Você. Por que você? Porque vai estar vinculado ao seu e-mail, ao seu login, à sua senha. Quem vai criar o teu Instagram, o teu Google Meu Negócio? Você. Nunca deixe isso na conta da agência, porque existem agências e agências. Tem Exatamente. agência que vai criar a conta para você e quando você encerrar o contrato, eventualmente encerrar o contrato com essa agência, você vai perder o seu A sua a sua inteligência. inteligência, vai perder o seu ativo. Dependendo da índole da agência, ela pode simplesmente ir lá e deletar a sua conta. Ou criar uma certa dificuldade, uma barreira, que sai indo até para algo um pouco mais jurídico, para liberar isso para você. É algo extremamente desagradável. Então, o seu site, que também é um grande ativo, tem que ser feito no teu nome, na hospedagem que você contratou, no domínio que você contratou. Acho que isso é seu. Isso é da mesma forma que você não pede para uma agência alugar o imóvel que você hoje está tocando a sua empresa no físico, você não vai fazer isso. Quem vai fazer isso é você ou alguém da sua confiança, talvez o seu contador ou o seu jurídico, enfim, alguém vai fazer isso que você confia. Você tem que trazer esse raciocínio para o online também. Se você quer criar uma empresa com presença digital e que venda pela internet, você tem que pensar, trazer o seu raciocínio de empresário do mundo físico para o mundo digital, Exatamente. tá? Eu acho que essa analogia é incrível. E aí a mesma coisa. Então, hoje, muitas vezes, muitas empresas, elas começam com um imóvel pequeno, talvez, e aí vão crescendo. Então, às vezes, compra um imóvel do lado, é, começa a pintar, começa a realmente construir ali a parte toda, a estrutura física. No online é a mesma coisa. E, Alex, isso é um ponto tão grave. É, eu realmente, quando eu pego as contas aqui dentro da empresa, é, muitos empresários não têm esse conhecimento. E aí é o que eu falo, né? Imagina, tem pessoas, tem empresas aqui que já é a quinta agência de tráfego pago, já é a quarta. Aí você imagina, se ela foi perdendo essa inteligência, Clara, não, agora eu não tenho mais a minha conta. Ih, não, agora eu não tenho mais a minha conta do Google, eu não tenho mais minha conta do Facebook. Você sempre vai estar construindo tudo do zero. E aí, um ponto bem interessante também, você investe, né? O tráfego pago é um investimento. Então, você que já investe, eu vou fazer uma provocação aqui. Você pegar a sua conta de anúncio, então é um ponto um pouquinho mais avançado, mas eu acho que é interessante essa análise, né? Claro, às vezes eu invisto só R$ 500 no mês. R$ 500 no mês, às vezes parece pouco. Mas você já parou, às vezes, para pensar ali na tua conta, se você pegar o total de quanto você já investiu no ano, Em 5 anos, em vai. 5 anos? Nossa, quanto de inteligência você já criou? Pô, você já testou um público que não deu certo? Você testou, enfim, um vídeo, uma imagem que não deu certo, talvez você não precise investir de novo. Enfim, eu tô trazendo alguns pontos aqui, que pode até ser um conteúdo um pouco mais avançado, mas é para tentar chamar a atenção de que esse é um ponto muito importante. Então, eu vou começar a investir nos anúncios online, vou começar a investir no marketing digital. Se você está começando, estrutura tudo bonitinho, né, Alex? Eu acho que estrutura tudo no nome da sua empresa, como o Alex explicou. Mas se você já iniciou,
faça essa organização com uma pessoa responsável, peça a ela ajuda. Hoje em dia, como eu falei com vocês, como eu já passei por várias pessoas que estão com esse problema, hoje o que eu faço? Eu dou as mãos para a empresa, essa empresa que acabou de entrar, por exemplo, esse mês. Eu tô ali junto com a gerente, a gente está organizando toda essa estrutura. Então a gente está organizando lá a conta do Facebook, e aí o que eu oriento a eles? Deixa tudo num arquivo com todas as senhas, com todos os logins e, enfim, então a gente está organizando isso tudo. Então esse é um ponto assim muito, 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 muito importante. Organização da ROI, né? Organização da ROI. Então vamos lá, um outro ponto que eu considero, Alex, muito importante também é a projeção de investimento. E aí eu queria trazer um caso que não foi esses números, mas eu trouxe esses números aqui para exemplificar e eu queria muito passar isso para vocês, que é um cliente que ele chegou com o seguinte objetivo. Lembra que eu falei com vocês? Todo cliente vem com um objetivo. E ele falou assim para mim, claro, olha, eu quero investir R$ 1.000, tá? E eu quero 1.000 leads. E aí a conta é simples. Então, lead é o contato que eu gero ali nas minhas campanhas de tráfego, tudo bem? Então a conta é simples. Se eu tenho 1.000 e quero gerar 1.000, eu preciso, para cada contato, eu vou ter que pagar R$ 1. E hoje, Alex, no mundo digital que nós estamos, em 2025, isso é algo muito difícil. É possível? É possível, mas é muito difícil. E aí vem o alinhamento de expectativa, que quanto você investe hoje vai ser muito proporcional ao que você vai ter de retorno. Então, muitas vezes as pessoas pensam, eu vou investir R$ 500, quero um retorno de 1 milhão. Gente, não existe, a conta não fecha. A conta realmente não fecha. Então, a proporção que eu vou investir é realmente relativa aos resultados que eu vou ter. Então, hoje, no mundo competitivo que a gente está, no marketing digital, que cada dia que passa tem se tornado mais competitivo, a gente precisa sempre ser diferenciado. Muitas coisas mudaram, não é como há 5 anos atrás, que realmente, há 5 anos atrás, Alex, se conseguia, sim. Eu já trabalhei em contas que eu conseguia leads a menos de R$ 1. Isso era possível. E talvez um lead qualificado. Mas hoje, isso não é mais a realidade. Certo? Então, eu acho que isso é muito importante. Então, se eu vou decidir investir numa agência de tráfego pago, eu preciso fazer essa análise. Quanto eu vou investir e quanto eu quero de retorno. Hoje, como a gente faz aqui com os clientes? A gente faz uma projeção, Alex. Então, eu pergunto para ele, qual é o seu objetivo? Qual é o seu objetivo de faturamento? Quanto você fatura hoje e onde você quer chegar? E eu traço uma projeção para ele. Olha, para a gente atingir esse objetivo que você está me passando, a gente precisa investir X. E aí, muitas vezes, aí, como eu falei, um conteúdo um pouquinho mais avançado, mas eu preciso de algumas métricas para fazer esse tipo de projeção. Se eu não tenho essas métricas, né, como a gente está falando aqui, se é a primeira vez que você contrata uma agência de tráfego pago, não tem problema, a gente vem com uma análise de mercado, né? Eu pego o que o mercado ele dita, né? Então, nós fazemos essa projeção. E aí eu acho que esse é um ponto também, Alex, que eu considero como gestora de tráfego, como dona de uma agência de tráfego pago, um ponto muito importante. Alinhamento de expectativa. Eu quero chegar a um faturamento X, eu preciso também investir Y. É muito importante isso estar batendo. E aí eu vou até deixar aqui, Alex, na descrição do podcast, 4 métricas que é super importante para a gente fazer esse tipo de projeção, que é o valor do investimento, então quanto você quer investir, o custo por lead, então se você hoje já tem mais ou menos quanto você paga pelo seu lead, isso é importante, a sua taxa de conversão, que é na verdade quantos leads você gera e quantos você consegue converter em vendas, né, que a gente está falando aqui de vendas, e o teu ticket médio. Se eu tenho essas 4 métricas, eu consigo fazer uma projeção. Então a gente vai deixar escrito aqui na descrição do podcast essas métricas, porque aí acho que já consegue clarear um pouco a cabeça do empresário que está pensando em investir. E é o clássico oferta e demanda, né? Então, o básico do básico é oferta e demanda. Se hoje existem mais empresas que fazem a mesma coisa que você faz da sua empresa, produto ou serviço,
e elas estão divulgando na internet também o seu produto ou serviço, isso quer dizer que vai ter mais oferta na mesa, mais oferta, mais empresas ofertando o seu produto ou serviço. E a demanda, ela pode oscilar ou não. Então imagina, eu tenho 10 pessoas querendo comprar o seu produto ou serviço. Então essa é a demanda de 10 pessoas. Se só tem você vendendo, você provavelmente vai vender para 10. Agora, se você tem você e mais um, então já são dois fazendo Exatamente. oferta para essas 10 pessoas. Então você talvez não venda mais para as 10 pessoas, venda para 7 ou para 5. Então essa relação oferta e demanda vai encarecendo o lead ou o custo por lead. Então por isso que é tão difícil você conseguir o lead a R$ 1. Eu acho que hoje em dia nem mais nicho de idiomas consegue lead a menos de E R$ 1. vende pra. Porque qual é o público do nicho de idiomas? Todo mundo, né? Até os que estão nascendo, uma hora vão ter que precisar aprender Exatamente. uma nova língua. Então, assim, até hoje em dia, é, acho que nem mais o idioma consegue o lead a R$ 1. Então, essa relação é interessante. E outra, né? Eu acho que o empresário ele tem que ser maduro Exatamente. em saber que ele está investindo, né? A essência do empresário é você entender que você coloca um valor de investimento na verdade, coloca um investimento. Esse investimento é de tempo, energia e dinheiro. Exatamente. E vai levar um tempo para retornar esse investimento. Se você hoje abre uma franquia de qualquer negócio, a franquia te dá 2, 3, 5 anos para retorno, não é assim que é É mais feito ou o menos. cálculo de franquia? Exatamente. Dependendo Exatamente. dependendo da franquia, você vai ter ali um tempo para ter esse retorno sobre o investimento. E, cara, é uma loucura, chega a ser imaturo, infantil, o empresário acreditar que vai começar a investir em tráfego pago e vai ter retorno amanhã. Pode ter, cara, se tiver ótimo, parabéns, mas não é regra e eu sugiro que você não crie essa expectativa. É Exato. muito mais prudente você entender ter a mesma analogia de uma franquia, por exemplo, que você vai ter um retorno em 1, 2, 3, 5 anos, e investir com consistência e com consciência que você vai estar colocando um valor para tráfego, e aí você vai seguir essas 4 métricas que a Clara trouxe, e você vai entendendo a realidade do seu negócio. Ah, meu custo por lead, em média, exemplo, é R$ 5. Tá bom, se você oscilar demais, for de 5 para 9, o que está acontecendo? Tem alguma coisa errada. Será que é sazonalidade? Teve um problema no meu site, conversão, etc e tal. Minha taxa de conversão média é de 3%. Poxa, eu estou convertendo 5, ótimo, parabéns, o time comercial está Tá performando. mandando bem. Não, passei para 1,5. O que está acontecendo? Será que o mercado teve alguma oscilação externa do mercado ou uma oscilação interna do mercado? Alguém saiu do seu time comercial, as pessoas ficaram abaladas e você não está convertendo tanto? Enfim, então, com base no seu número, no seu histórico de métricas, você consegue analisar para que caminho você está caminhando. E aí, Alex, é importante, né? Acho que sem querer a gente tá colo- é, é, trazendo um gancho para cada tema. Porque o primeiro tema que a gente falou sobre da inteligência, né, de você ter aquilo tudo ali organizado nas mãos de uma pessoa, isso tudo vai ajudar na tua projeção na sua projeção de investimento. Porque se você, por exemplo, com toda a inteligência que você criou ali em algum momento que você investiu em tráfego pago, por exemplo, você já consegue mais ou menos entender qual é o seu custo por lead. Então, algumas coisas vão se amarrando, tá? Isso é bem importante. E aí eu já vou pegar um gancho pro próximo item que eu queria comentar com vocês, que é o empresário ele começar a investir em tráfego pago. Então, tomei a decisão. Vou contratar uma agência de tráfego pago. E no dia seguinte, você simplesmente, olha, eu vou parar porque não deu resultado. E aí, Alex, eu quero trazer um caso real, que foi realmente, eu já tive situações dessas, tive uma situação dessa, foi até no nicho imobiliário. A empresa chegou até mim, eu quero contratar uma agência de tráfego pago, geração de leads, né? Corretores de imóveis fazem muito isso, né, Alex? Então, geração de leads para venda de imóveis, exatamente isso. Então, começamos o tráfego pago e quando bateu realmente um mês, eles encerraram o contrato. Eles chegaram até mim e falaram que ia encerrar porque não teve resultado.
E aí não teve resultado porque eles não venderam um apartamento, no caso. Mas olha que loucura, né? E isso, assim, eu volto ao alinhamento de expectativa. Nesse caso, realmente, a gente não conseguiu. Em um mês era quase que impossível conseguir gerar resultado para elas, né? E, enfim, é um lead um pouco mais complexo, é a venda de apartamentos, não é um ticket médio de, por exemplo, de R$ 50, R$ 100, que às vezes eu consigo vender rápido. São apartamentos, não sei, na época eu acho que era 300, 500 mil um apartamento. Então era um lead que precisava ser trabalhado. Enfim, então elas encerraram o contrato porque a justificativa foi porque não teve resultado. Que provavelmente esse lead é, a essa camada de imóvel, o problema não era lead, né? Provavelmente era conversão. Comercial, Porque enfim. se você está falando de um apartamento de 8 milhões, você diminui consideravelmente a escala de lead que tem poder aquisitivo para comprar. Agora, Exatamente. 300 a 500 mil é uma faixa bem Ok, para uma... a população. Exatamente. A gente está falando do Rio, né? Então, assim, provavelmente era o problema de conversão. E outra, um lead, uma vez adquirido, não é um lead jogado fora. Às vezes, aquele imóvel para aquele lead não atendeu e está tudo bem. Mas se esse corretor ele tem uma carteira de imóvel... Que é o que acontece, né? É uma característica do mercado, né? O cara tem que ter ali opções. Cara, algum imóvel tem que servir para esse cara. Né? Então, assim, provavelmente não era um problema de vendas, não era um problema de tráfego. E aí, lembra que eu falei com vocês da projeção de investimentos que a gente faz? E aí eu acho que assim, eu vou pegar a fala do Alex, que ele fala assim, né, Alex, você falou, é uma questão o amadurecimento do próprio empresário, né? Ele tem que ser, você precisa ser maduro. No seguinte ponto, fiz uma projeção. Ah, Clara, mas olha, em cima dessa projeção que você traçou para mim, para minha empresa, eu não consigo fazer o investimento. Tudo bem. E aí, o que eu falo, que muitas pessoas, né, Alex, eu acho que a questão do investimento é uma dúvida constante, né? Se eu abrir uma caixinha de pergunta, todo mundo vai vir perguntando sobre investimento. Porque realmente é uma dúvida das pessoas, né? E aí, eu gosto de usar muito uma frase que é a seguinte, que eu acho que vai se tornar mais claro para todo mundo. Quem não tem nenhuma métrica, quem não sabe o seu custo por lead, quem não sabe, claro, por mais que você faça essa projeção para mim, né, não vai servir. Então, eu uso a seguinte frase, Alex. Quanto você pode investir durante 3 meses que não vai interferir no caixa da sua empresa? Porque nesse caso dessa empresa, que encerrou no dia seguinte, era porque ia dar algum problema. Ia dar algum problema para elas no caixa da empresa delas. Que, nossa, se ela investisse mais um mês, talvez ela não ia conseguir pagar a conta de luz dela. Então você entende? Por isso que eu falo que o tráfego pago, eu e o Alex, a gente usa. Vocês vão ver a gente falando muito sobre isso. O tráfego pago é uma conta de água da sua empresa, é uma conta de luz da sua empresa. Quando você decide investir em tráfego pago, você precisa entender que é um investimento e que existe uma constância, que existe, como o Alex falou, a gente não vai conseguir, às vezes, no primeiro mês, ter ali o retorno sobre investimento, talvez seja no segundo, no terceiro, enfim. Então, eu gosto muito de fazer essa pergunta. Então, faça essa pergunta. Quanto eu consigo investir que não vá atrapalhar meu caixa? E tem muitas pessoas que eu falo, às vezes eu prefiro que a pessoa invista um pouco menos do que a gente projetou, mas que ela vai ser constante. E, gente, acontece muito aqui, Alex, muito. Clientes começam a investir X, no segundo, terceiro mês, poxa, vamos aumentar para Y, vamos começar a escalar isso, gente, é escala também. Então, eu acho que esse é um ponto também que eu considero bem importante. Total. Começar pequeno e constância e comprando dado. Eu acho que é importante. Para cada mês a mais que você fica na gestão de tráfego, você está comprando dado, entendendo mais a métrica do teu negócio e até chegar a um ponto que você tem a segurança de acelerar o investimento. Exatamente. Isso não é um problema, né? Isso, na verdade, muitos empresários fazem isso. E aí agora a gente falou de uma situação, né, de um case que não teve o resultado no primeiro mês, mas agora eu vou trazer um caso
Alex, de uma empresa que a gente conseguiu o resultado no primeiro mês. E aí foi muito interessante que eu quero contar a história dessa cliente, na verdade. Na verdade, ela chegou, mesma coisa, chegou até mim e falou o seguinte, claro, olha só, e foi muito legal, que foi uma conversa muito franca, a minha conversa com ela ali, a parte comercial foi bem interessante. Ela falou assim pra mim, Clara, olha, eu organizei minha parte de conteúdo, então tá toda organizada. Hoje eu tenho uma empresa, eu contratei uma empresa para fazer o meu conteúdo, então você vai ver que meus posts têm constância, tá tudo ok. Hoje eu faço com uma imagem de qualidade. Claro, eu me organizei toda. E agora eu decidi começar a investir no tráfego pago. E aí nós começamos, né? Poxa, que legal, isso é muito importante, que isso realmente, para mim, é bem interessante, porque quando eu tenho uma empresa que já tem um conteúdo muito bem estruturado, isso com certeza vai me ajudar na questão dos resultados. E beleza, a gente começou. Então, começamos o primeiro mês a gente conseguiu, na verdade, bater a meta que ela tinha estipulado, que ela tinha me dado uma meta, claro, ó, se a gente fechar X atendimentos, e na verdade foi interessante no caso dela, porque a projeção que eu tinha feito realmente ia precisar investir um pouco mais, mas ela falou mesma coisa. Ela só tinha Y, eu falei que tudo bem, não teria problema, mas nós começamos. E aí, nós começamos, então no primeiro mês a gente conseguiu bater uma meta, mesmo não sendo o que eu tinha feito na projeção, então a gente conseguiu realmente ali algo um pouco fora da curva. Primeiro mês batemos a meta, segundo mês ela falou para mim, olha, Clara, poxa, tá muito legal, vamos continuar, acho que tá indo... Enfim, já fomos ajustando alguns pontos. E aí, eu falei para ela o seguinte, Alex, eu falei, fulana, vamos fazer o seguinte, que é uma coisa até, uma característica que eu faço aqui com todos os clientes. A gente cria um grupo de trabalho e todas as pessoas que estão envolvidas naquele projeto, eu tento trazer para esse grupo. Porque eu sei que todos eles vão fazer diferença na questão dos resultados. E eu falei, fulana, traz o seu time de conteúdo para dentro do grupo do tráfego. E ela foi, topou. Ela, poxa, que legal, nunca. Olha que interessante. Nunca ninguém me falou isso. E eu trouxe o pessoal do conteúdo. Poxa, aí lá no grupo de trabalho começou a ficar super produtivo, porque a gente dava as demandas de criativos, de vídeos que a gente ia utilizar no tráfego. O pessoal vinha e dava novas ideias. Terceiro mês, batemos a meta de novo. E aí, quando chegou no quarto mês, ela chegou pra mim e falou assim: Olha, Clara, então, né, as coisas estão indo bem, então vou ter que contratar um time comercial. E ela foi um cliente muito legal, que ela realmente foi numa escala muito interessante. E eu falei: Então vamos fazer o seguinte: coloca o time comercial também no nosso grupo. E hoje a menina que faz a parte de atendimento dela também tá no nosso grupo e a gente troca muito essas informações. Então, o que eu quero trazer com vocês com essa história? Que na verdade a gente conseguiu amarrar os 3 pilares que eu sempre falo aqui quando que eu acredito num tráfego pago, que ele consegue seguir esses 3 pilares, que é conteúdo, tráfego e comercial. Então, nós fomos engajando a equipe, nós fomos engajando esses 3 pilares e a gente conseguiu o resultado esperado. É uma cliente realmente foi um pouco fora da curva, porque ela teve esse insight, deixa eu organizar tudo para eu começar a investir no tráfego pago. Eu sei que boa parte dos empresários acabam começando tudo junto e não tem o menor problema. A gente vai ajustando conforme as coisas vão acontecendo. Mas esse ponto é bem interessante. Quando a gente conseguiu juntar os 3, hoje ela tá voando a gente já tá escalando. E foi um case muito interessante que eu queria trazer para vocês da importância dos 3 pilares estarem andando juntos. Qual é o nicho dela? Beleza, né? Estética. Estética. Legal. Eu acho que esse exemplo é bom porque traz pra gente o olhar da empresária, mentalidade do empresário, Legal. mentalidade do... Porque não importa se você está começando pequeno, mas se você começa certo, começa com a visão de longo prazo, começa com a mentalidade de crescimento, com a mentalidade do empresário e não com a mentalidade do empregado que por alguma dificuldade teve que se pejotizar, né, virar PJ, porque é completamente diferente, porque esse funcionário que teve que ser um PJ por algum motivo e está tudo bem, mas ele não tem essa mentalidade ou ainda está construindo essa mentalidade, é aquele empresário
por uma circunstância, por um cenário, porém ele quer resultado rápido. Ele quer, na verdade, o Exatamente. contra-cheque dele no final do mês, porque ele está com a mentalidade ainda de CLT. Agora, esse exemplo que você está trazendo é O longo prazo. a mentalidade do empresário, a mentalidade de longo prazo, a mentalidade de que eu começo organizada, Exatamente. porque a organização da ROI, eu estruturo, eu compro o dado, eu organizo a casa e conforme eu for tendo resultado, eu vou criando times. Depois entra no aspecto da liderança, por isso que é MVL, marketing, vendas e liderança. Então, no grupo lá que você tem, que gerencia a conta, você tem o time de conteúdo, o time de vendas, o time de tráfego, o time da gestão, da gerência. E aí existe ali um líder conectando os pontos e por isso que ela está escalando. Então, é um exemplo perfeito de que não importa o Exatamente. nicho, por isso que eu perguntei o Não nicho, importa. e também não importa o tamanho, você consegue ter resultado rápido se você começar certo, organizado e com mentalidade de longo prazo e mentalidade de crescimento do empresário. Exatamente, concordo exatamente isso. E é muito bacana, né, que a gente começa a analisar os resultados e ela tá super feliz com o trabalho. E, como eu falei, é uma cliente que é um pouco fora da curva, né? Ela já veio com essa mentalidade, então eu acho que isso é válido para quem tá pensando em começar, certo? E aí eu queria fechar com esses pontos, Alex, que eu analisei, né, durante esses 6 anos com a empresa de tráfego pago, com a gestão do time de marketing. Que aí esse último exemplo foi incrível, né? E eu queria até te pedir as sugestões para você. Aí, como a gente fala de liderança e vendas e gestão de time, realmente eu tenho que jogar a bola para você. Mas que é um grande desafio para o empresário. Porque muitas vezes, no caso desse que a gente acabou de contar, ela tem 3 empresas diferentes. Olha que loucura para o empresário, meu Deus. Como gerir isso? Hoje, realmente no mercado, existe esse modelo que eu acabei de comentar com vocês, e a gente existe o modelo onde a empresa contrata tudo, né, e deixa tudo nas mãos daquela agência, que aí isso eu acho que é um tema até para um outro podcast, porque existem esses 2 modelos e cada um tem as suas particularidades, mas para o empresário, a importância de saber gerir esse time. E aí eu queria saber qual é a tua opinião, o que você pode falar aí um pouco sobre esse ponto. A receita do bolo é processo, né? Gestão é processo, liderança é processo. Porque é muito mais fácil você gerenciar algo que já está mapeado a nível de processo, está documentado. E quando você começa eventualmente ter algum problema, e fatalmente sempre vai acontecer, provavelmente essa empresária tem um montão de problemas para poder resolver, só que quando ela tem isso mapeado em processo, fica muito mais fácil identificar. Olha, o gargalo está sendo aqui. Está sendo nesse processo, com esse time, com essa pessoa e nessas situações. Você vai afunilando, você vai colocando a lupa ali, vendo mais presente qual de fato que está acontecendo. Exatamente. O que eu percebo é que a maioria das pessoas e empresas não gostam de processo, acham, dá muito trabalho planejar, dá muito trabalho documentar, dá muito trabalho mapear, dá muito trabalho treinar, então não vou fazer, tudo bem. São escolhas, né? Quando a gente escolhe por um caminho, você acaba tendo consequências daquele caminho. E a consequência se você crescer, ótimo, porque você está crescendo, o dinheiro está entrando e você não está vendo ralo, você não está vendo gargalo, você não está vendo problema, mas você continua ali, entre aspas, performando, poderia performar muito melhor. Agora, o real problema é quando o dinheiro não está entrando, e aí você começa correria e confusão. Você diz, meu Deus, o dinheiro não está entrando, o que a gente faz? E aí só que você não tem nada mapeado, você não tem nenhum processo, você não tem nenhum método, você não tem gestão. E aí quando você não tem gestão, você simplesmente vai cortar o quê? Aí corta o marketing, né? Porque o marketing é que está lá gastando o dinheiro da empresa. E pelo contrário, se você corta o marketing, aí você já não está entrando dinheiro. Você corta o marketing e acabou. Você fecha a tua empresa em 6 meses, 1 ano, dependendo do tamanho da tua empresa. Então assim, a receita do bolo, parabéns por esse case e por essa empresária, é que ela provavelmente mapeou. Se ela hoje toca 3 empresas, certamente ela tem forte
conhecimento ou a nível intencional ou inconsciente de processo. Porque empresário hoje que não tem processo, quiçá com 3 empresas, ele ficaria certamente louco, né? E às vezes a gente acha que contratar o gerente vai resolver tudo, né? E eu acho que não é isso. Se você contratar um gerente para organizar a sua gestão, aí tudo bem, eu acho que é ótimo, né? Agora, se você contratar um gerente que não tem essa cultura de processo, fica um pouco mais difícil. Ou você também pode contratar um gerente e impor o seu modelo para o gerente. Aí pior ainda, né? Porque o gerente vai absorver a sua cultura de Verdade. desorganização. Aí você vai culpar provavelmente o gerente de não ter dado certo, mas foi que você talvez tenha amarrado o gerente de não fazer aquilo que ele precisava ser feito. Então existem várias análises aí, cada caso é um caso, mas assim, certamente um gerente ajuda. Se você é empresário, precisa organizar a casa, busque alguém que possa organizar a casa para você. E uma vez acredite nessa gestão, Sim. acredite nessa liderança, acredite nesse modelo, siga o que o seu consultor está propondo e meça resultados, né? Se capacite, se qualifique para, inclusive, entender o que essa gestão está fazendo. Mas basicamente é isso, acho que é bem, bem legal esse case. Não, combinado. Hoje foi um tema bem interessante. Vamos recapitular tudo que a gente falou aqui, Bora. Alex? Então, a primeira, a gente falou que. A gente falamos um pouquinho do onboard, que aí a gente usa alguns outros termos, diagnóstico. Então, se você está cogitando contratar uma empresa de tráfego ou se contratou, não deixe esse processo de lado. Não deixe o processo de lado. É um processo importante que muitas vezes você pode ver o problema lá na frente. Por quê? Porque você não fez um onboard adequado. 2, a conta é sua e não da agência, então acho que vale esse alerta. Tudo que. Todos os ativos dentro da empresa, quando a gente fala é seu, é da sua empresa. Então, organizem isso de uma maneira que fique nas mãos de uma pessoa responsável, um cargo de confiança, né? Como o Alex falou, deu esse insight. E desconfie se na agência ou no consultor que você contratou, se ele não fez um diagnóstico prévio, assim que foi recém-contratado, se ele não está entendendo a fundo do seu negócio, do seu nicho, da sua concorrência, do seu mercado, já tem um sinal amarelo aí para ele ou para ela. E se você tem um gestor ou uma agência que não está criando a conta no nome da sua empresa, com o seu e-mail, com o seu login, com a sua senha, com os seus dados, com o seu CNPJ, o seu CPF, desconfie também, porque esses dados não são deles, não é da agência, não é do consultor, é de seu, a empresa é sua, o ativo é seu, a rede social é sua. Então, nesses 2 pontos, você já consegue, inclusive, fazer um diagnóstico prévio de quem você está Contratando. te assessorando. Então, e aí, se esse item 2 também for negligenciado, mais um alerta vermelho aí para essa Então empresa. ficou um ponto de alerta. Então a gente falou um pouquinho sobre a projeção de investimento. Então, quanto o empresário decide investir vai estar muito proporcional a quanto ele vai ter de retorno. Então, é algo meio relativamente proporcional, de certa forma. Hoje, o que a gente busca na internet, aí, como eu falei, isso pode ser o tema de um próximo podcast, mas é no mínimo, a gente chama de ROAS, né? De 3. Então, isso significa que eu estou investindo mas vai vir 3. A cada R$ 1 que eu coloco, 3 volta. 3 voltas. Então, em resumo, é isso. Então, isso é uma média. Acho que todo empresário ele busca isso hoje. Lógico que existem outros números, mas assim, só para todo mundo ter uma ideia. Começar, se você decidiu começar, não pare no mês seguinte. Tá, eu acho que eu deixei aqui, né, de alerta a pergunta. Então, se você não sabe métrica, se você não quer fazer projeção, então faça a seguinte pergunta: quanto eu consigo investir, pelo menos, no mínimo, durante 3 meses, que não vai fazer diferença no meu caixa? Não vou deixar de pagar as minhas contas por causa disso. E por último, sempre quando eu tenho conteúdo, tráfego pago, anúncios online e o comercial muito bem alinhado, isso dá ROI, isso dá retorno. E por último, faça a gestão desse time, independente do qual foi a sua escolha. Eu vou contratar um profissional para cada equipe, eu vou trazer uma agência que faça tudo, enfim. É muito importante você fazer a gestão dessa equipe para que os seus resultados cheguem. Perceba que
Apenas os dois, a gente está falando da assessoria, da consultoria ou da agência. Os outros itens têm tudo a ver com você, empresário. Então, se você quer ampliar sua mentalidade de empresário, se você quer saber mais sobre marketing, vendas e liderança, eu convido você a continuar nesse canal, a compartilhar esse conteúdo, curtir esse episódio e também deixar aqui nos comentários o tema que você gostaria que a gente abordasse aqui. Talvez um desafio seu, uma curiosidade, algo que nunca te contaram sobre marketing, vendas e liderança e que você acredita que vai ajudar na tua empresa, no teu negócio. Escreve aqui nos comentários que a gente prepara um conteúdo específico para isso. Então, queria agradecer a audiência, agradecer o seu tempo por estar aqui com a gente. E a gente gosta muito desse conteúdo. Hoje eu trouxe esse tema, né? A escolha do tema foi meu. É um assunto um pouco denso, é um pouco complexo, mas que eu garanto que se vocês seguirem esses passos, vai fazer total diferença na hora de vocês contratarem. Então, queria agradecer por mais um episódio. A gente se vê no próximo episódio.